A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando sobre os santos anjos. Estamos continuando o nosso estudo, né? Então, no encontro passado, nós vimos vários aspectos sobre a composição dos anjos, sobre como nós chegamos, né, a esse estudo nosso. Nós estamos nos baseando, como você está vendo, né? Nós vamos falar sobre as hierarquias celestiais hoje, segundo São Dionísio, São Boaventura, São Tomás de Aquino, São João Damasceno. Então, como que todos esses grandes chegaram a este amadurecimento de fé? Como eu falei no encontro anterior, São Dionísio foi o primeiro, né, que foi citando coisas sobre hierarquias celestiais. Então, São Dionísio, como nós aprendemos no nosso último encontro, ele era areopagita, ele era participante do Areópago, né, na Grécia, lá em Atenas. Foi discípulo de São Paulo. Ele foi o primeiro bispo, né, de Atenas. Então, olha que bacana isso, né, gente? Essa nossa sagrada tradição, esse sagrado ensinamento que nós temos, como é maravilhoso na nossa igreja, né? Nós temos, assim, toda esta riqueza de ensinamento, nós temos tudo isso preparado por Deus para cada um de nós. Então, como eu falei para vocês, tudo começou lá com São Dionísio, muitos, junto com São Dionísio, no decorrer dos séculos, né, também ensinaram sobre os anjos, mas São Tomás de Aquino, São Boaventura e São João Damasceno, eles se tornaram mestres em angeologia, né, sobre os anjos, e foram nos dando toda essa clareza. Aí você começa a notar, aqui surgem, né, as hierarquias. Mas para nós entendermos sobre as hierarquias, vamos falar sobre o anjo primeiro. Porque no Catecismo da Igreja Católica, como nós estudamos no encontro anterior, os anjos, eles são criaturas pessoais e imortais. Eles possuem a sua vontade, o seu livre-arbítrio também. Então, São Tomás de Aquino, ele vem eu vou ler agora com vocês trechos da Suma Teológica de São Tomás, onde ele fala sobre os anjos. E olha que conclusão eles vão chegando, a que ensinamento eles vão nos dando, né? Então, diz assim, você está vendo a imagem de um anjo aqui, São Miguel, ele está subjugando Satanás. Então aqui nós temos assim um anjo da luz, um anjo de Deus, um anjo fiel, que é São Miguel, e este anjo aqui aos pés de São Miguel, o anjo maligno, porque Deus é criador de todas as criaturas visíveis e invisíveis, de todo o reino espiritual, seja dos santos anjos, seja dos anjos rebeldes. Mais para frente nós vamos estudar, né, daqui a alguns encontros, algumas aulas, sobre o espírito maligno também. Não caia no erro de achar que os anjos não existem. Isto não é ensinamento da Igreja Católica, tá bom? Fique esperto, meu irmão, fique esperta, minha irmã. Aprendamos com a Igreja, que é mestra e mãe. Vamos ler o que agora? São Tomás de Aquino. Imagina os encontros pessoais desses homens com Deus. Quantos céus se abriam aos seus olhos, eles enxergavam muita coisa. Eles tiveram revelação de muita coisa. Pessoas especiais. Jesus se utilizando desses instrumentos para nos ensinarem toda a verdade. Então, São Tomás nos diz assim, na sua Suma Teológica: os anjos não são causa de sua própria existência, foram criados. O anjo não foi criado desde toda a eternidade. Não, porque eterno é Deus, né? O anjo, assim como nós vimos no nosso encontro anterior, nós e os anjos, toda a criação, nós temos um começo e não temos um fim, né? Então, o anjo não foi criado desde toda a eternidade. Os anjos foram criados simultaneamente com a natureza corpórea, conosco. Os anjos fazem parte da criação como um todo, não constituindo um universo à parte, né? Olha que lindo isso, nós estamos juntos, né?
é necessário admitir que nos anjos exista vontade. Nos anjos há livre arbítrio. Nem o homem, nem o anjo foram criados na posse da bem-aventurança. O que é bem-aventurança? A aventurança é a visão beatífica de Deus, o sobrenatural. Os anjos necessitaram da graça para se converterem a Deus e possuírem definitivamente a Deus. Olha que lindo isso! Para alcançarem a glória, os anjos necessitaram da graça. O anjo, antes de ser bem-aventurado, isto é, antes de alcançar a glória, a visão de Deus, possuiu a graça, em virtude da qual veio a possuir a bem-aventurança. O anjo, tão logo realizou o primeiro ato de caridade, quer dizer, o amor a Deus, ele mereceu a bem-aventurança e tornou-se imediatamente bem-aventurado. Vamos entender o que ele quer dizer? Veja bem, meu irmão, minha irmã. Nós estamos inseridos na igreja, no corpo místico de Cristo. Então, pelo batismo, nós fomos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Jesus veio para nos salvar, institui a igreja, funda a igreja e nos coloca na igreja. E somos inseridos na igreja pelo santo batismo. Quando recebemos o santo batismo, nós recebemos a graça santificante, ela é infundida na nossa alma. E essa graça santificante faz com que nós nos tornemos melhores a cada dia, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a nos purificar de toda a imundície que o mundo vai derramando e colocando em nós. Então é a graça de Deus que eu e você temos, que toda a igreja tem, devido à grandeza da alma imortal do homem, não é? Então aqui diz que o anjo também precisou dessa graça. E num determinado momento da história, o anjo precisou também se decidir, né? Quero Jesus, quero Deus, quero o Espírito Santo ou não. Né? Nós sabemos que miríades e miríades de anjos aderiram a Lúcifer como um Deus. Lúcifer, nós vamos estudar sobre ele nos nossos próximos encontros. Ele quis ser como Deus, quis ser adorado, como ele quer ser até hoje. Né? Por isso ele nos engana o ser humano com seitas, doutrinas enganosas, heresias, né? Para ser adorado e servido. Neste período, neste momento, né, no reino dos céus, também aconteceu isso. Quando Lúcifer se rebela, os anjos precisaram decidir: vou ficar com Deus, vou amar a Deus, o grande Yahvé, de todo o meu espírito, de toda a minha alma, de toda a minha mente, com toda a minha potência, ou vou servir a Lúcifer. Neste momento, os anjos que se convertem a Deus recebem a graça, se tornam bem-aventurados. E se tornando bem-aventurados, eles são glorificados com essa graça da visão beatífica de Deus. Né? Então é mais ou menos isso que São Tomás quer dizer. Ele quer dizer muito mais. Né? Mas assim, é o que a gente vai começando a entender. Não é? Então isso é maravilhoso. Eu e você temos essa graça também que nos faz fugir do pecado, que nos faz ser melhores. Precisamos nos converter a cada dia a Deus, não é? Porque há uma coisa, a mente do anjo ela é diferente da nossa. A nossa mente humana ela é pequena, o pecado fez isso com a nossa mente. Foi reduzido a nossa capacidade mental. Então você fica com dúvidas, será que isso é pecado, será que não é? Né? Nós temos essa dúvida, mas o anjo não, ele sabe o que é pecado e o que não é, ele sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, quando ele decide ser de Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e quando ele decide não ser de Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, os que se convertem a Deus, os que amam a Deus nesse ato de caridade, alcançam toda essa glória de Deus na vida. Aí continua São Tomás de Aquino. Os anjos bem-aventurados não podem pecar.
Os anjos bem-aventurados não podem aumentar o merecimento nem progredir quando já na bem-aventurança. Então, cada um deles estão numa hierarquia, né? Então, olha que lindo. Daí, concordando com tudo isso, vem São João Damasceno, né? Enquanto São Tomás de Aquino, ele é do ano 1200 e pouco, né? Desses anos, vem São João Damasceno, que é um pouquinho antes de São Tomás de Aquino, é do ano 650. Então, São João Damasceno, sacerdote e doutor da igreja em Damasco, na Síria, ele também nos ensina assim: os anjos foram criados do nada, são incorpóreos quando comparados com os homens, porém não possuem o mesmo grau de espiritualidade de Deus, porque Deus é puro espírito. Sua exata natureza só pode ser conhecida por Deus. Estão em um lugar determinado, embora não no espaço, como não são como os homens tridimensionais, a bilocação é para eles um fenômeno de ordem espiritual. Os anjos estão onde atuam, isto é, onde exercem o seu poder. A obra dos anjos no céu consiste em louvar a Deus, na terra servem o Senhor e revelam seus mistérios. O conhecimento do futuro lhes advém unicamente da revelação de Deus. Os anjos foram criados antes dos homens e antes mesmo do cosmos, de todo o mundo material. E aí São João Damasceno continua nos ensinando. O demônio escolheu livremente o mal, que era uma espécie de obscuridade no âmbito do inteligível, e negou desta maneira a sua própria natureza. Uma multidão de anjos que estavam sob seu comando o seguiu na revolta, seguiu a Lúcifer. Esta queda representou para os demônios o que a morte representa para os homens. Já não podem arrepender-se como não podem fazer os homens depois da morte. Os demônios não possuem maior poder sobre os homens e as coisas que aquele que Deus o permite, né? E aí vão nos ensinando muita coisa sobre os anjos. Então aqui nós já começamos a ver agora toda essa base de doutrina sobre a hierarquia dos anjos, né? Agora você já está vendo ali. Primeira hierarquia, segunda hierarquia, terceira hierarquia, né? Então você vê ali no primeiro coro dos anjos, né? Aí você está lendo, né? Primeiro coro os anjos, segundo coro arcanjos, terceiro coro os principados. Essa é a primeira hierarquia. Na segunda hierarquia, o quarto coro, as potestades, o quinto coro, virtudes, o sexto coro, as dominações. Então, a segunda hierarquia. Terceira hierarquia, no sétimo coro, os tronos, no oitavo coro, os querubins, no nono coro, os serafins. Então, olha só, Santíssima Trindade, três hierarquias e 3 coros em cada uma das hierarquias. Não é? Isso é uma lei que rege até aqui no nosso planeta. Quantas coisas são 3, né? É maravilhoso isso. Então vamos estudar o que cada hierarquia faz, o que cada anjo faz nas suas hierarquias, né? Então eu vou abrir aqui o meu livro. Eu quero indicar para vocês alguns livros, né? Nós temos esse livro, Os Anjos, do professor Felipe Aquino. Leia esse livro, é maravilhoso, é de estudo, né? Você vai ter uma base bem gostosa sobre os anjos. Aqui tem a doutrina, né? As 7 catequeses de João Paulo II sobre os anjos. É muito bom, é maravilhoso, né? Outro livro também muito bom de se ler é este, ó. Anjos companheiros no meu dia a dia. A capa deve estar até renovada já, mas é do Monsenhor Jonas Habib, né? Maravilhoso, uma delícia de ler esse livro, né? Um material gostoso que você pode ter na mão. Depois eu tenho um livro aqui que eu vou ler sobre as hierarquias com vocês, né? Esse é mais de estudo, né? Mas se alguém se interessar em tê-lo, né? Deixa eu mostrar para vocês. É esse livro. Os Anjos, uma realidade admirável, né?
de Archibald Joseph Asindre, deixa eu ver o que tem aqui. Se você conseguir ver, né, tem assim os dados do livro, tá bom? Então aqui nós vamos estudar sobre as hierarquias, que agora aqui novamente, né, você começa a ver. Então, nós vamos começar pela terceira hierarquia, por quê? Os que estão mais próximos de Deus, né? A primeira hierarquia, os anjos, os arcanjos, os principados estão mais perto de nós. E a terceira hierarquia, os que estão mais próximos de Deus. Então vamos começar a ver, né, desde ali. Daqui você já começa a ver os serafins, né? Serafins, querubins e os tronos. Então, o que essa terceira hierarquia faz? O que nós aprendemos com o magistério da igreja? Pertencem à terceira hierarquia os seres espirituais celestiais mais privilegiados, pois vivem, por assim dizer, nos umbrais da divindade. Então é o trono da Santíssima Trindade e eles, próximos, os mais próximos, né? Eles experimentam simultaneamente os 3 graus de perfeição espiritual, isto é, da purificação, da iluminação e da união com Deus. A sua função, segundo São Boaventura, é a visão de Deus e a sua glorificação, né, intrínseca, e o aperfeiçoamento dos coros inferiores pela iluminação que lhes comunica, né? Então, todos da terceira hierarquia são e fazem assim. Agora nós vemos o quê? Os serafins. O que este coro dos anjos, né? O 9º coro, né? Os serafins. Eles são os mais próximos de Deus, de cujo conhecimento e amor participam em grau superior aos demais, por contemplarem, por assim dizer, a Deus, o amor supremo e a fonte de todo amor. Então, seu ofício é amar a Deus e cantar seus louvores, comunicando aos demais coros o fogo do amor a Deus. Por isso se fala nos ardentes serafins, cujo objetivo é o bem. Eles, portanto, adoram, amam e louvam sem cessar a Santíssima Trindade, né? Então nós podemos pedir aos serafins que nos abrasem no amor a Deus e nos inflame o coração no carinho para com a Santíssima Virgem, a nossa Mãe Celestial. Amém? Depois nós vamos ter o quê? Os querubins, né? Então é que esse 8º coro dos anjos, eles recebem diretamente os raios da divina sabedoria e estão cheios da sublimidade da ciência do Senhor. Seu entendimento é um tesouro de luz e de verdade. Eles contemplam o poder divino. Acredita-se que o trono do Papa seja guardado por 4 querubins. Aleluia, não é? Depois nós encontramos o quê? Os tronos, né? Os tronos. Então, os tronos, você vê que eles têm essas 4 rodas na mão, né? Na mão não, essas asas de fogo, esses 4 seres nas rodas, né? Que nós vemos o quê? Em Ezequiel, né? Em Isaías, que cita os tronos, Ezequiel. Então, isso é muito sério mesmo, né? Então, eles contemplam eternamente a Deus em sua puríssima essência, sorvem as torrentes à luz daquela fonte inesgotável de amor e sabedoria, recebem de Deus as ordens para comunicá-las às dominações e aos outros espíritos das hierarquias inferiores. Os tronos assistem aos bispos em suas dioceses e aos governantes e às comunidades claustrais e oferecem à Santíssima Trindade as orações, sacrifícios que se realizam em suas comunidades, né? Então isso é muito sério, é muito belo, né? Nós sabemos de toda a visão dos profetas quando vem, né, os tronos se apresentarem a eles. Depois nós entramos o quê? Na segunda hierarquia, né? Então, a segunda hierarquia nós já vamos ver as dominações, né?
as virtudes e as potestades. Vamos, estudar um pouquinho sobre essa segunda hierarquia. O que essa segunda hierarquia faz? A sua missão primordial é a iluminação dos coros inferiores e o cumprimento dos desígnios de Deus no universo, isto é, o governo do mundo. Irmãos, mas agora eu vou deixar vocês com um mel na boca. Por causa do nosso tempo, nós vamos continuar o estudo sobre a segunda hierarquia no nosso próximo encontro, tá bom? Então, estudem a primeira hierarquia, os querubins, os serafins, os tronos, você já tem uma noção, dessa grandeza da realidade do mundo espiritual. Então, até o nosso próximo encontro, fiquemos com Deus. Se inscreva no nosso canal e esteja conosco sempre. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.